Falhou. Foi? Ai. E o portfólio? Professora Rosali, portfólio, hoje nós usamos como principal instrumento de avaliação. A gente agrega a informação que o aluno coloca sobre si mesmo, sua autorreflexão, os planos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, os planos de desenvolvimento pessoal. A gente inclui tudo lá. Deixa eu voltar para vocês verem. Então aqui a gente tem o portfólio de uma aluna. Opa, bem devagar. Come on. O computador ficou cansado também. Deixar assim. O portfólio, como eu ia dizendo, esquece um pouco a tela, deixar a tela descansar um pouco. No portfólio a gente tem informações que o aluno coloca sobre si, mas todos os professores que conviveram com aquele aluno colocam um pouco de informação sobre aquele aluno no portfólio também. Então a gente sabe como o camarada se comportou na sala de tutoria, como o cara se comportou no laboratório de habilidades, como ele se comportou no ambulatório, como ele se comportou na unidade de saúde. A gente tem informação a respeito do comportamento profissional dele, a respeito de como ele se comporta com os colegas, de como ele se comporta com os professores, de como ele se comporta consigo mesmo. A gente tem acesso a todas as notas, ao teste de progresso, e no final do ano acadêmico, o mentor daquele aluno, o coach daquele aluno, ele dá uma avaliação sobre aquele portfólio integrado. Só que a gente sabe que o portfólio, quando é avaliado pelo próprio mentor, pelo próprio coach do aluno, ele vai ter um viés. A gente adquire um afeto pelo aluno. Então a gente pega dois professores, mentors, coaches independentes para fazer a avaliação daquele portfólio. E o portfólio vale créditos. Todas as atividades educacionais valem créditos. Se o camarada quer passar de ano, ele não consegue passar só com base no conhecimento. Ele tem que passar também em habilidades e atitudes. E o portfólio ajuda a gente a avaliar as atitudes, né? Isso vem por meio dessa coleção de informações bastante ricas, coletadas ao longo de todo o ano acadêmico, em todos os ambientes que aquele aluno frequentou. Então fica realmente algo bastante rico. Acho que falhou de vez. Vou desistir disso aqui. Mas já estava... Aí, ó, aqui tem o exemplo. Essa aluna aqui foi uma aluna minha, eu coloquei uma carinha nela aqui. Tá? Esse é o portfólio eletrônico dela. E a gente tem aqui onde ela pode inserir informações, ou os professores podem inserir informações sobre ela. Aqui a gente tem as notas no teste de progresso, as notas nos módulos. Sim, porque ela tem que refletir sobre o que os professores disseram dela. Ela pode concordar, pode discordar, mas ela tem que dizer o que ela vai fazer com isso. Então não é só receber o feedback, né? Mas o que eu vou fazer com o feedback que eu recebi? Isso que é o mais importante. Cadê? Aí. Então aqui a gente tem autoanálise, não dá para ver, a resolução ficou muito ruim. Autoanálise, fraquezas e forças, formulários de suporte, comportamento profissional, habilidades, entrevista com o mentor e avaliação final.
E aqui tem os resultados de exame e outras evidências. Você pode trazer evidências extracurriculares, atividades extracurriculares que você fez, feedback que você recebeu de outras pessoas. Tudo isso você pode acrescentar no seu portfólio. Tá? Pôster que você apresentou, tudo que você faz, você pode acrescentar aqui e submeter a um julgamento. Mas tem que refletir também sobre a sua prática docente, não é não? E daí na questão de gestão. A gestão é matricial. Isso para mim foi um grande desafio como brasileiro, porque aqui a gente está muito acostumado à hierarquia, né? Eu dou a ordem, eu mando e você obedece. Eu sou seu chefe, você é meu subordinado, então se espera que funcione desse jeito. Lá na Holanda eu tenho que convencer as pessoas. É diferente. Eu não posso chegar e dizer, fulano, faça isso. Eu tenho que dizer, fulano, considerando A, B e C, X, Y e Z, tendo em vista isso e aquilo, você não gostaria de me ajudar fazendo tananã, tananã, tananã? Ah, vou ver. Vou pensar. Vamos estudar, vamos conversar, daí a gente vê junto o que vai fazer. Por que é assim? Porque eu sou chefe, por exemplo, da Maria no teste de progresso internacional, mas ela é minha chefe no programa de mentors do portfólio. A gente tem que se tratar como igual. Não posso tratar ela como uma subordinada só. É uma colega. Eu tenho que respeitar a visão dela como ela respeita a minha. E as divergências são trabalhadas ao longo de muito tempo. Eles gostam de conversar muito, né? E você pode até no final continuar discordando, mas pelo menos você consegue entender os motivos do outro. A discordância pode até não ser sanada. Muitas vezes precisa até ser resolvida pelo chefe que vai, sim, no final, acabar ordenando por A ou B. Mas pelo menos as pessoas tiveram a oportunidade de colocar a sua opinião, as suas diferenças e discutir elas exaustivamente. Tá? Isso é algo que eu acho muito bacana. Cada unidade curricular, que é o módulo interdisciplinar, tem vários departamentos que fazem parte. E a faculdade de medicina, tá? Lá, assim como as outras faculdades, tem uma unidade de ensino. Na faculdade de medicina nós chamamos de Instituto de Educação. O Instituto de Educação da Faculdade de Medicina. E é através do Instituto de Educação que o diretor da faculdade gerencia as coisas. Então ele nomeia lá o diretor e vice-diretor do Instituto de Educação e eles ficam responsáveis por organizar e supervisionar os módulos. Então o dinheiro flui, o dinheiro educacional flui do Instituto de Educação para os departamentos por meio das atividades educacionais. E se a atividade educacional está desagradando os alunos por algum motivo, o Instituto de Educação aciona o responsável do departamento para tomar alguma atitude. Ou investir em desenvolvimento daquele docente que foi mal avaliado, ou trocar aquele docente por outro. E se não resolver, às vezes a gente tira o departamento do módulo. Quando é muito grave, o departamento não é tão importante para o desenvolvimento da atividade, a gente às vezes chega a tirar um departamento inteiro. É pesado. Então, existe uma accountability, existe uma responsabilização dos departamentos pela boa concepção das atividades. Tá? E é assim que a gente faz. É o jeito. Né? É o jeito que a gente operacionalizou. Posso resumir dessa forma. Controle estratégico do financiamento estimula um alto nível de docência. Através do Instituto de Educação, a gente coloca os departamentos na linha. E isso é difícil, né? Porque ninguém gosta de perder a sua zona de conforto, de ter que responder a um mecanismo de controle, a um mecanismo de fiscalização, mas isso se reflete num nível melhor das atividades educacionais. Os departamentos eles podem servir também a escolas de pós-graduação. Tá?
que podem ou não ser interdisciplinares. A pós-graduação nem sempre é tão interdisciplinar assim. A graduação sempre é, mas a pós nem tanto. Tá? Então as escolas de pós-graduação podem ter um departamento só, ou pode ter vários departamentos. No caso, a nossa escola lá, que é o School of Health Professions Education, só tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento educacional. A composição do departamento é bastante interdisciplinar, mas é um departamento só. A gente tem antropólogo, tem psicólogo, tem médico, dentista, veterinário, engenheiro cognitivo, tem tudo. E a gente não tem muito preconceito com os contratos externos. Não tem como também não ter. Porque o governo holandês a cada ano diminui o financiamento, a gente tem que aumentar as parcerias externas. Não tem jeito. Essa é a nossa realidade lá. E vamos descolonizar a ciência, né? Eu trouxe aqui um monte de evidência, mas muito eurocêntrica, né? Muito estadunidense. Embora mexicano também é estadunidense, né? Porque Estados Unidos do México, o nome oficial do país. Então a gente tem que escolher outro nome para os americanos da América do Norte. Eu perguntei, né, para os mexicanos, Estados Unidos da América, Estados Unidos do México, vocês chamam o pessoal de lá de estadunidense, mas vocês também são estadunidenses. Daí eu perguntei para o cara do México, como é que vocês querem então que nós chamemos o pessoal dos Estados Unidos da América? Pode chamar de gringo. A gente precisa desviar um pouco o eixo para o hemisfério sul. Isso pode fazer com que um monte de coisa que eu tenha falado aqui para vocês, se a gente tentar replicar os estudos aqui, a gente pode às vezes achar outra coisa. E talvez uma parte da história que eu tenha contado aqui para vocês não valha para nós. Então a gente precisa replicar um pouco do que é feito lá, tentar fazer aqui para ver se o resultado é igual. E se o resultado não é igual, a gente vai ter que buscar o nosso próprio caminho, as nossas próprias respostas. E esse eu acho que é o desafio que a gente tem pela frente. Tá certo? E esse é o último slide, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom. Desculpa ter passado de tempo. Foi a primeira vez que eu fiz essa aula desse jeito, então, enfim, lamento passar do tempo e espero que essa atividade tenha sido de bastante proveito para vocês e acho que precisa dar andamento, né, os debates agora. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de todos que organizaram esse encontro. Está sendo muito rico e queria parabenizar você, Carlos, professor Carlos, que realmente essas questões que você trouxe de avaliação são todas as que estão sempre nas nossas inquietações. É um assunto bastante interessante, bastante complexo. Bom, queria falar um pouco sobre minha participação hoje, que é a primeira vez que eu estou participando desse formato de trabalho, mas eu espero trazer uma contribuição para a discussão. Eu antes de vir para cá, parei para pensar bastante no contexto que a gente tem vivido em termos de educação e ensino superior. E eu sinto que a gente está num momento muito complexo de grandes transformações e que rapidamente, né, o que a gente tem ouvido falar ao longo do tempo é que a gente vai ter muitas mudanças profissionais e nas carreiras. E hoje essa é a nossa maior inquietação em relação a como a gente vai, vamos dizer assim, conduzir a formação, né, nas nossas disciplinas, nos nossos módulos aqui na universidade em relação aos nossos estudantes, para que eles saiam bem formados profissionalmente e com condições de se ajustar a essas mudanças que vêm por aí. Então, a gente, pensando um pouco pelo lado da tecnologia e do que a tecnologia pode trazer para esse mundo acadêmico, né, dessa volatilidade das profissões, das mudanças que a tecnologia vai trazer. Então, já que a gente está aqui falando num campo de saúde, a gente pensar em tudo que tem vindo por aí, em termos de dispositivos móveis, né, de educação à distância, de impressoras 3D, né, todo esse ferramental, esses instrumentos que a gente tem das tecnologias da informação e comunicação e como eles vão afetar profundamente a forma que essas profissões vão
ser realizadas no futuro. Então, na minha opinião, né, a gente tem, e concordo com o que foi falado aqui pelo professor Carlos, que buscar uma formação de pessoas, de profissionais, que tenham um alto comprometimento social, que tenham uma visão de mundo, né, querendo contribuir para a mudança daquele mundo, e, acima de tudo, que sejam aprendizes, eternos aprendizes. Então, a gente, faz muito tempo que a gente está falando dessas coisas, né? Eu já sou professora há algum tempo, e eu ouço falar muito de tudo isso, de metodologias ativas, de problematização, e a gente ainda continua discutindo, e ainda mais com mais ansiedade em vista desses novos cenários, né, que estão aí para chegar. Então, o que eu vejo, essa questão da pessoa ser o seu, vamos dizer assim, ter a sua autonomia na sua aprendizagem, de ter uma motivação, uma automotivação para continuar sempre aprendendo. Eu presenciei recentemente, em Campina Grande, numa atividade de pesquisa, um licenciando de biologia que fez uma armadilha para, vamos dizer assim, capturar mosquitos, né, da dengue, e ele não teve a curiosidade de saber se ele tinha capturado um Aedes aegypti. Ele simplesmente fez a captura e liberou. Então, como que a gente lida com esse tipo de interesse, com esse tipo de motivação? Isso vai muito além de conhecimento, de tecnologia e de tudo que a gente discute em termos de técnica, não é? Então, essas coisas trazem muita inquietação para a gente e deixaram um pouquinho de ser exceções. Eu acho que a gente tem lidado com estudantes com esse tipo de perfil, né? Claro, tem todas as exceções, mas, de uma regra geral, a gente viu nas opiniões que foram enviadas aqui para o professor Carlos as necessidades de motivar, as dificuldades de motivar o nosso estudante. Então, dentro desse cenário, eu queria colocar essa minha inquietação. Acho que, assim, a gente tem que evoluir numa discussão mais metodológica em termos de usar, inclusive, a tecnologia a favor das metodologias. Então, não é só instrumentalizar, não é só colocar EAD, não é só colocar sistemas inteligentes, softwares educativos, mostrar que existe Big Data e todas as ferramentas que hoje estão disponíveis, drones e, né, internet das coisas. Então, vamos dizer assim, é indiscutível que a gente hoje tem um arsenal de conhecimento e informação que a gente nunca teve antes e disponível a um clique, né? Todo mundo tem essa capacidade de acessar essas informações e de pesquisar. Então, na minha angústia, na minha ansiedade, o que é que falta para a gente, né, deslanchar, já que a gente tem tanto conhecimento e tanta tecnologia? Então, falta, no meu entender, essa articulação metodológica. Por isso que teve aquele aperreio ali na primeira fila, quando o professor Carlos falou que já vai mudar de PBL para uma outra metodologia. Porque a gente aqui engatinhando, tentando chegar no PBL, né? Eles já estão no estágio mais para frente, que já tem condições de amadurecer e discutir prós e contras, né? Tanto que estão fazendo uma nova proposta. Então, fica aqui a minha curiosidade em conhecer melhor essa proposta de metodologia e como vocês vão aplicar isso lá em Maastricht, se puder dar uma palhinha para a gente de como a gente insere o PBL dentro dessa metodologia nova, como é que a gente pode aplicar isso dentro da nossa realidade daqui, né, Pernambuco. Obrigada. Eu já passo aí a palavra ao Carlinhos. Bom dia, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Queria saudar aqui um abraço da alegria de estar aqui com pessoas que foram meus professores na graduação, o professor Técio, a professora Vera, o professor Zé Luiz, né, alguns que foram meus residentes, a quem dei muito trabalho durante o internato, Guido, os colegas de Caruaru, da medicina, de outros campos, de outros cursos, Juliana, João, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E colegas do meu departamento aqui de Recife, Petrone, Solange, um momento para mim muito esperado. São 5, 6 anos de trajetória entre Recife e Caruaru e um encontro entre esses dois cursos aqui, para mim, tem um valor enorme. O professor Nísio ainda premia esse encontro trazendo um amigo de mais de 20 anos com esse nível de debate para a gente aqui. Muita alegria. Acho que
o tema do debate lança um desafio inicial para a gente discutir o que é global. Quando a gente se coloca nesse debate, enfim, rumo a uma educação global, o que nós estamos falando, especialmente num mundo em que, paradoxalmente, a gente tem elevado os muros a cada dia que passa, sejam eles físicos ou epistemológicos, filosóficos. Eu queria começar declarando que essa questão, o que é essa educação global, ela passa necessariamente por uma reinvenção do humano. Eu acho que o que Carlos experimentou aqui, trazendo para a gente várias mostras de como isso acontece. E a instituição de relações solidárias em diversas dimensões, não só entre pares ou entre seres, indivíduos, mas entre instituições e entre estados nacionais ou nações. Isso coloca a universidade num outro lugar, não é? Como que o lugar de uma instituição que teria responsabilidade no instituir uma solidariedade global. Então, eu queria, Carlos, agradecer de coração como você recebeu nossos professores em 2016. Foram 8 caruaruenses que foram para lá, como você recebeu a nossa delegação. O professor Anísio voltou falando, né, com muito carinho da visita à Holanda. Então, esses são os desafios do momento, e eu queria convidá-las a pensar que nós estamos vivendo o GASP, numa linguagem mais médica, os últimos suspiros, numa linguagem mais poética ou mais literária, de um sistema que já colapsou. Esse sistema fundado em uma competição internacional, a gente pode até pensar assim, nós estamos refluindo, mudou. Não, todo sistema perto do colapso, ele esboça uma atitude como a de um homem em afogamento, né? Esse momento que o planeta passa nada mais é do que o último passo para a transição. Partindo dessa perspectiva global e agradecendo as contribuições que você traz aqui, eu queria reservar, chegou outro professor aí, mais antigo, da graduação, reservar as questões mais específicas. Eu tenho um monte, desculpem, gente, um monte de coisa. Eu queria passar a tarde aqui, trocar experiências com o Carlos e com vocês, sobre as coisas que a gente tem feito em Caruaru. Eu começaria pelo fim, a questão do portfólio para a gente é a questão mais nevrálgica e central do nosso sistema avaliativo no momento. Mas, assim, eu vou poupá-los e poupá-las de um debate mais lateral, tentando trazer algumas questões para convidá-los e convidá-las ao debate aqui de temas maiores que perpassam. Vamos ficar entre a experiência de Caruaru e a experiência de Maastricht. Caruaru está aqui do lado. Vocês estão todos convidados e convidadas para ir lá sempre que quiserem, a gente vir aqui trocar experiências, né? Queria só, Carlos, começar de um plano mais macro-filosófico, epistemológico, para ir para um plano mais operacional nas colocações que eu tinha para fazer no debate. Nossa experiência aqui, por estarmos numa universidade muito grande, tem sido de intensa troca com o mundo científico da educação. Nós tivemos até o privilégio de ter o diretor do Centro de Educação, cientista da educação aqui com a gente. E a gente faz um debate com os filósofos e com os pensadores da educação que instituíram muito daquilo que a gente fala. Você falou muito do construtivismo, onde Piaget vai ter uma importância, Vygotsky, que a gente vai ter também referências em John Dewey, lá no outro lado, na América do Norte. A gente vai ter contribuições aqui de Paulo Freire, sobretudo, e de Anísio Teixeira. Mas o nosso encontro com a educação tem sido um encontro muito potente, que produz muita coisa, mas alguns desconfortos. Toda vez que a gente vai na educação, a gente tem um doutorando de um programa de educação aqui, professor de Caruaru, Gustavo, a gente encontra a educação reproduzindo antigas práticas de ensino. A gente vai para lá para a educação aprender como fazer diferente e encontra os professores da área dando aula teórica, passando textos para a gente ler e fazendo discussões sobre os textos. Eles têm uma contribuição importantíssima, sobretudo quando chamam a gente à discussão com a qual você encerrou a sua apresentação falando da descolonização. Eles chamam a atenção para dizer o quanto
boa parte do que a gente faz ainda tem uma perspectiva etnocêntrica. Queria dialogar um pouco contigo sobre essa relação em Maastricht com o mundo da educação. Você já antecipou dizendo que parece que lá a educação está dentro, é um instituto dentro da escola de medicina. Deste lugar maior, eu venho para um lugar que aí a gente talvez tenha como se colocar numa perspectiva descolonizante, que é o fato de ter estudado muito atentamente o que aconteceu em Maastricht, McMaster e nas escolas brasileiras, estudado sobretudo as experiências que tentavam interceder sobre esse elemento do ensino de habilidades e de atitudes, especialmente examinando o caso da humanização ou das práticas de humanização, e enxergamos aí uma limitação. E passamos a discutir um elemento pedagógico fundamental para nós, que era o ensino do sensível. Então nós desenvolvemos em Caruaru um laboratório que chamamos Laboratório de Sensibilidades, onde a nossa ousadia e pretensão é de retomar o ensino do sensível, entendendo que para o médico, hoje em dia, nos desafios que Rosalie apresentou e que você também apresentou, da possibilidade da inteligência artificial, o professor Técio, Guido, roubar de nós essa tão preciosa autoridade do raciocínio clínico que sobraria para os médicos se não tivessem mais a percepção dos sentidos, se não tivéssemos mais o tato, o olfato, a audição, a escuta, a atenção. Então, desenvolvemos esse laboratório, mas com uma conotação de que ele poderia adjetivar o que chamávamos de compromisso social e a nossa relação, digamos assim, com o contexto. Às vezes, estar fora da escola, estar no serviço de saúde ou na comunidade, pode não produzir os resultados desejados se a gente não souber ressignificá-los. Ele pode produzir apartação e desejos de elevar o muro. Às vezes, quando o menino do prédio sai de casa e vai para a rua jogar bola na praça, toma uma canelada, ele quer voltar para casa e fazer uma quadra no quintal dele, não quer mais jogar na praça. Então, às vezes, quando a gente sai na rua e sofre algum encontro mais ativo da sociedade, a gente quer aumentar o muro, botar cerca, câmera. E a gente entendeu que esse seria um caminho nosso de aproximação com as artes. Estamos com um concurso aberto para professor efetivo, ousadia daquela professora Carolina, que botou lá no edital isso, não ter professores de artes efetivos no curso de medicina, mas sobretudo com a ideia de que isto é o que dá a nossa cara, nosso diferencial dentro das metodologias ativas, porque os professores de educação chamam a atenção para a gente de que estas mudanças metodológicas elas podem servir a qualquer senhor, inclusive a efetividade, a competitividade e a um ser mais eficiente em determinados procedimentos, não mudando os paradigmas que a gente tem criticado de especialização, de exclusividade. Por fim, desse lugar, né, de experimentação de um laboratório de sensibilidades e do que a gente construiu e dos problemas que você trouxe para a gente também, do fato de estruturas interdisciplinares, ou não estruturas, mas funcionamentos interdisciplinares de ensino-aprendizagem, me resta uma última pergunta que é um incômodo permanente nesse tempo todo. Quer dizer, qual é o lugar do currículo? Aí eu estou indo para um campo mais prático. Quer dizer, como é que a gente traduz isso numa organização em que a gente apresenta à sociedade, aos alunos, e como é que a gente, por exemplo, vai fazer que um aluno de Recife ou um aluno de Caruaru vai estudar em Maastricht? Se eu tiver um aluno que vá de Caruaru querer estudar em Maastricht, como é que ele vai fazer equivalência curricular? Como é que a gente vai analisar numa perspectiva, aí eu termino voltando para o global, como é que a gente, o desafio de pensar o currículo num contexto como esse, parece ser assim, como é que a gente vai, abrindo mão de delimitações disciplinares, construir parâmetros curriculares globais que respondam a esta solidariedade com a qual a gente trabalhou essa manhã. Eu estou convidando todo mundo para conversar essas loucuras com a gente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo.
passar para o Carlos e aí a gente faz uma rodada de perguntas com a plateia. Bom, eu vou tentar responder rapidamente algumas das questões, que são muitas, né? Mas, começando com o que a professora Rosali colocou, o nosso novo currículo ainda não está em funcionamento, ainda está em gestação. Mas a gente está mudando de PBL, de aprendizagem baseada em problemas, para o que a gente chama de comunidades de aprendizagem. E ao invés de você ter turmas de 10 alunos, mais ou menos, com um tutor que fica lá para ajudar os alunos a resolverem um caso, a gente tem uma atividade muito menos estruturada, onde os alunos vão ser divididos em grupos de 80, e daí mini grupos de 5, e daí esses grupos vão ser responsáveis por realizar algumas tarefas pré-determinadas. Então é uma coisa mais baseada em desafios, em projetos, em casos, mas tem uma estrutura muito menos rigorosa, muito mais flexível do que o PBL. Porque o PBL às vezes é meio formulaico e o aluno tem que cumprir um ritual. E durante um tempo até é legal, né? Mas depois de um certo tempo começa a ficar chato, é previsível e acaba não cumprindo a função. Então a gente já nesse momento a gente já tirou os problemas de PBL do terceiro ano e do quarto ano. Não tem mais. São casos da comunidade mesmo. E isso é um desafio, porque fica mais difícil de você estruturar, né? Fica mais difícil de organizar, de planejar, tem que combinar com um número grande de pacientes para eles virem, ajudar na locomoção desses pacientes, mas é algo muito mais rico e muito mais autêntico. No caso, o desafio, por exemplo, do intercâmbio, né? O objetivo que nós temos em comum, em primeiro lugar, é ter um memorando de entendimentos entre as duas universidades. É algo que eu não posso prometer ainda, porque sempre tem os jurídicos de cada universidade que às vezes obstaculizam um pouco, né? Mas se dependesse de nós, já estava assinado hoje já, né? Agora, como fazer equivalência curricular? Difícil, né? Porque agora a gente está indo para um modelo menos estruturado ainda. Então, do jeito que é hoje, a tendência, por exemplo, quando a gente recebia os alunos do Ciências Sem Fronteiras, eram os alunos que chegavam lá irem para anos acadêmicos inferiores ao deles mesmo. Isso fazia com que eles ficassem muito desmotivados. Eles não aproveitavam o que poderiam ter aproveitado, né? A universidade talvez lá tenha sido muito conservadora na avaliação curricular, né? na equivalência curricular. Então não tem uma resposta para isso. Em relação à questão do que é global, olha, gente, mesmo com esse fenótipo germânico, eu sofri muita discriminação lá. Muita. Daí eu comecei só lá que eu comecei a me colocar no lugar das pessoas oprimidas e discriminadas no Brasil. Foi um baita exercício. Você chorar que nem criança quando você sofre um preconceito é algo que abre muito a sua visão e te faz ter uma empatia muito maior, sabe? Quando você tem um sotaque, quando você tem um comportamento diferente do esperado. A Holanda é muito tecnocrática, né? Nós somos muito latinos em termos de paixão, em termos de energia dramática, em termos de paixão e tudo mais. Então a gente tem um coração, né? E lá, às vezes eu sinto falta do coração brasileiro. O excesso de planejamento, de tecnocracia, às vezes eu me pergunto, será que eu trabalho com seres humanos ou com robôs? Né? Só que tem o outro lado, né? Como eles têm uma previsibilidade maior, a vida lá é muito mais previsível, eles conseguem fazer planejamento de longo prazo. E aqui a gente não consegue, a gente até tenta, mas não consegue nem chegar perto do nível de planejamento deles lá. Mas o planejamento ele se paga. Planejar, apesar de todo o preconceito que eu sofri, apesar de toda a discriminação que eu sofri, eu sou obrigado a dar valor para esse lado da tecnocracia que ajuda, que é o lado do planejamento.
Se a gente conseguisse planejar mais as coisas que a gente faz, a gente conseguiria muito mais. Porque com o que a gente tem, com os poucos escassos recursos que a gente consegue fazer tanto. E lá, com muito mais recurso, muito mais dinheiro, não é nada mais do que obrigação deles fazer o que eles fazem. Então, se a gente, com a nossa garra, com a nossa energia, com a nossa pujança, tivesse talvez um pouquinho mais de esforço para planejar as nossas atividades, a gente conseguiria conquistar muito mais. Quando eu conversei com professores de Caruaru, há 2 anos, quando eles fizeram a visita lá, financiada pela OPAS, a impressão que eu tive foi que Caruaru tinha um currículo de ponta, que as atividades desenvolvidas em Caruaru não ficavam em nada a dever do que a gente faz no Master. Isso me deixou tão feliz, cara. Tão feliz que eu fui obrigado a gravar um depoimento em vídeo. Olha, o que tem sido feito em Caruaru é muito bom, é muito legal, e não fica em nada devendo o que a gente faz aqui no Master. E é verdade. É verdade. Agora, em relação a outra questão que você colocou, é complicado. Eu vejo da seguinte forma: a gente tem um desafio grande no que diz respeito bom, deixa para depois. Eu ia conversar, ia ficar muito longo o papo, mas acho que eu vou abrir para a plateia e depois vou voltar nesse tema. Vai ser mais adequado, eu acho. Deixa que o assunto volta. Ok, então a gente está. Vou anotar aqui um bloco aí. Seguido, quem gosta de mais, Juliana. Mais alguém? Fábio. Vamos fazer um primeiro bloco, depois a gente faz o segundo, ok? Então, Guido, Juliana, Fábio, Rafaela e Silvia. O primeiro bloco. Guido. Bom dia a todos. Eu sou Carlos, muito obrigado pela disponibilidade e a excelente palestra. Meu nome é Guido, eu sou professor do Departamento de Cirurgia, da disciplina de Cirurgia Abdominal. E eu comecei meu curso médico em 91 e terminei em 97. Então, quando eu comecei, não tinha nem internet nem telefone celular. E quando eu terminei, tinha as duas coisas. A minha primeira pesquisa, eu fiquei 15 dias na Biblioteca Central pesquisando a atividade diurética da carambola no Biological Abstracts. E os alunos de hoje têm isso no celular. Né? Então, os desafios são muito grandes e eu tenho certeza que a gente está na fronteira, como o cara falou, de uma revolução de automação, uma revolução de busca de conhecimento, de inteligência artificial. A gente precisa se adaptar. Tem uma filha de 17 anos que está se preparando para ser médica e a vida dela certamente vai ser muito diferente do que eu passei, né? Muito, porque o crescimento da tecnologia é exponencial. Mas a minha questão é muito específica. Eu tive a oportunidade há 8 anos de ser tutor numa faculdade que utiliza o ensino baseado em problemas. E foi uma experiência muito boa, muito legal, eu agradeço muito por ter essa experiência. Eu tinha algumas críticas, naturalmente, porque nem tudo é 100%, né, perfeito, ou que você concorda. E uma das coisas é que nós éramos tutores e eu fazia algumas tutorias, sendo cirurgião, eu fazia tutorias de saúde mental, por exemplo. E é um dos princípios, né, é um dos princípios do modelo em que você não precisa ser especialista para fazer aquela tutoria ali. Você está ali para conduzir uma discussão e o foco é o aluno. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a busca pelo conhecimento, o aluno aprende mais. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E eu pude comprovar isso na época.
Mas eu achei que poderia ser aperfeiçoado na hora que eu vi que entre os tutores, na relação no computador, tinha um professor de psiquiatria que estava fazendo um módulo de biologia celular, e era o professor Everton Souza, que foi meu professor de psiquiatria. E quando eu vi que ele estava na relação de tutores, eu perguntei à minha coordenadora de módulo por que ele não poderia fazer as tutorias de distúrbios do humor e de esquizofrenia que eu estava fazendo. Então ela me respondeu que, na verdade, qualquer médico pode fazer a discussão, que o modelo não prevê que seja um especialista na área. E isso é verdade. Então, e aí eu falei, bom, mas talvez não seja necessário, mas será que não é melhor? Porque o aluno, ele vê o professor como um espelho. Muitas vezes ele quer repetir, ele idealiza. E se aquele professor é uma pessoa que tem uma projeção, que tem um sucesso, que demonstra segurança e conhecimento, então ele pode, de repente, inspirar mais o aluno. Ela falou que ela retrucou, eu estou só reproduzindo um diálogo curto, ela retrucou que, na verdade, ela era especialista numa área específica, aleitamento materno, e que a tutoria que ela fez de aleitamento materno foi a pior que ela tinha feito. Eu perguntei por quê. Ela disse, naturalmente, porque quando eu tinha muito conhecimento, eu estava o tempo todo truncando a discussão. Então a discussão deveria fluir, mas eu estava sempre truncando a discussão, adicionando informações e tudo mais. Então eu retruquei falando que, será que de repente não seria mais fácil ela, detendo o conhecimento, se policiar para atuar de forma a deixar a discussão fluir, do que alguém que não tem conhecimento específico na área e deixar passar batido uma pergunta ou uma dúvida que o aluno, que ele não tem aquele conhecimento. Enfim, e eu terminei que eu apresentei, hoje a pesquisa apresentei uma solução, que era a seguinte: o aluno, a avaliação é 360, e o aluno ele avalia a tutoria no final, ele dá uma nota, não ao tutor, a tutoria, se ela foi boa ou ruim, ele dá uma nota objetiva. Então tudo que nós precisaríamos fazer era pegar um tutor especialista, um tutor não especialista, faz 50 tutorias sem o aluno saber que é especialista. Eu sei que é um pouco difícil, mas tenta fazer dessa forma. Depois você faz uma média das avaliações dos alunos, faz um T-Student, e você vai ter uma resposta objetiva se aquela tutoria com o tutor especialista é melhor ou se ela é pior. Então, assim, foi uma proposta. Na verdade, esse estudo não foi feito. Enfim. E atualmente já tem 4 anos que eu sou professor aqui no curso da UFPE, onde eu estudei, e a gente precisa mudar, sem dúvida nenhuma. Mas a questão principal disso que eu coloquei é que eu acho que essa questão da globalização, ela implica avaliar contextos regionais também. E, de repente, você não pode pegar exatamente o mesmo modelo, da mesma forma que ela é aplicada em massas, e aplicar nos nossos alunos sem que haja uma sensibilização prévia, porque o resultado pode não ser muito bom. Então, respeitando as características regionais, alguma coisa grosseiramente como a McDonald's, que faz os seus sanduíches diferentes, um pouquinho diferente em cada lugar. Isso eu penso aqui. A pergunta, professor, na verdade, a pergunta objetiva seria o seguinte: se o senhor acha que é necessário ou melhor que um tutor no método PBL seja especialista na área, ou se o senhor acha que é indiferente. Posso responder rapidamente? Já teve a época que o pessoal do Maastricht era radicalmente contra conteúdo, tá? Então eles diziam que não precisava nem ser médico, até que eles descobriram que precisava. E daí perceberam que às vezes quando é especialista pode ser melhor, mas desde que o cara não dê aula na tutoria. Então a gente hoje preza pelo especialista sendo o tutor. Então, se ele tiver conhecimento da área, melhor, mas a gente tem que sempre relembrar o tutor de que não cabe a ele, durante a tutoria, dar aula, e sim guiar a discussão e evitar que a discussão vá para o caminho errado. Porque esse era o problema quando não havia um especialista ou quando não era médico. A discussão ia para o lado errado, os alunos cometiam erros na discussão, erros factuais de conteúdo, e a discussão ia para um caminho totalmente bizarro, nada a ver. Então eles viram, não, realmente precisa ser médico e, se possível, especialista. Desde que o cara não dê aula, né, e apenas ajuste a discussão, corrigindo rumos, fazendo aquela sintonia fina, daí é bom. Então essa é a resposta a essa pergunta. Isso foi mensurado com algum estudo?
Eu não sei se foi publicado, não sei, posso procurar e depois te informo, tá? Mas em geral a gente tem hoje essa perspectiva de que sim, é melhor você tenha um médico, se possível especialista. Agora, quando não é possível, a ideia é que o professor estude o conteúdo para evitar que haja condução para uma condução da discussão para o caminho errado. E uma das justificativas que a gente usa para isso é de que o tutor que não é especialista, ele vai ter que estudar muito, porque senão os alunos vão fritar ele, claro, mas é um professor tutor que vai ter uma empatia maior. Ele vai conseguir se colocar na situação do aluno que está estudando aquilo pela primeira vez, mais do que o especialista. Então, muitas vezes ele consegue se colocar na posição do aluno que está fazendo aquela pergunta, que está tendo aquela dificuldade de compreensão, que muitas vezes é a dificuldade que ele também está tendo. Então, é um meio termo, né? Um equilíbrio. O especialista pode ser um ótimo tutor, desde que ele não dê aula. O não médico, ele costuma não ser um bom tutor se for um módulo clínico. Se for um módulo básico, não importa, tá? Mas num módulo, por exemplo? Não tem problema. Agora, num módulo clínico, de ciclo profissionalizante, precisaria ser médico, sim. E realmente instruir o pessoal a não dar aula, porque essa é a grande dificuldade, né? Você deixar os alunos terem o protagonismo e realmente só intervir quando estritamente necessário, aqueles atos silenciosos e tal. Isso é o desenvolvimento docente. Muito obrigado. Então, eu estou no papel aqui, né, meio complexo. Então, eu vou limitar o tempo das perguntas, eu vou pedir já que o professor Carlos prefere já responder, então que as perguntas ocupem no máximo 3 minutos, aí vocês já vão pensando aí, para que a gente possa dar oportunidade a todos que se inscreveram a ter suas respostas. Então, a próxima é Juliana.